Hoje eu vou contar pra vocês uma história bizarra que aconteceu comigo. Na época eu tinha 14 anos, eu tava no ensino fundamental e a minha escola era um pouquinho longe de casa. Lembro que era um dia na escola que a gente ia sair mais cedo e a gente tava na época de Páscoa e uma amiga minha convidou eu e mais uma amiga pra irmos na casa dela comer ovo de Páscoa. Deixando claro, gente, que eu sempre fui uma pessoa muito cagona, tá? Cheguei na casa dessa minha amiga e a gente começou a conversar sobre coisas assim de terror, coisas paranormais. Eu não gosto de falar disso com amiga porque parece que atrai. É só você começar a falar que alguma coisa acontece. Quando eu comecei a falar, gente, vamos parar de falar disso, não deu nem tempo de eu terminar de falar. A porta bateu com tudo e começou um cachorro bater na porta, parecia que ele tava dando murro, gente, eu juro pra vocês. Na hora, obviamente, a gente começou a gritar desesperada, porque a gente não sabia o que fazer e a gente tava sozinha na casa. Então corremos, eu e as minhas outras duas amigas pra dentro do banheiro e a gente fechou a porta com tudo. Eu fiquei em cima da privada, empurrando a porta com cabo de vassoura pra ela não abrir, porque eu tava com muito medo e ela tinha uma frestinha embaixo, ela não ia até o final. Enquanto isso, as minhas duas amigas ficaram encurraladas num canto do box, uma tentando empurrar a outra pra frente. A gente tava desesperada porque o barulho não parava, ele só aumentava e a gente começou a gritar de nervoso. Até que uma das minhas amigas falou, amiga, pelo amor de Deus, segura o seu cachorro. Até, gente, que no meio de tudo aquilo que tava acontecendo, ela começou a chorar, falando pra gente que ela não tem cachorro. Na hora a gente percebeu que não era daquilo que a gente tinha que estar tendo medo, e sim de uma coisa paranormal que tava acontecendo. Por quê, gente? Porque a porta da casa dela, do quintal, tava fechada, não tem como ter entrado um bicho ali. E o barulho ia se intensificando, ele era muito alto e começava a chacoalhar, a gente começou a ficar muito desesperada. A sorte é que a menina dona da casa, ela era coroinha da igreja da frente da escola e ela começou a orar muito forte. Eu não conhecia aquela oração que ela tava fazendo, mas a gente fechou o olho e começou todo mundo a rezar junto. Gente, foi ela terminar a oração, o barulho parou. Ninguém teve coragem de ir lá fora olhar o que que era. Mas, tipo, uns 50 minutos depois, já era meio-dia, a minha avó ia passar pra me buscar. Eu tive que enfrentar o meu medo e sair. E pasmem, o portão tava trancado e não tinha nada no quintal. Chocante, né? É uma das coisas que aconteceu. Relatos sobrenaturais da minha vida. Quando eu era criança, acontecia muitas coisas aqui em casa que eu fico impressionada de imaginar como acontecia e eu conseguia viver minha vida normalmente como se nada tivesse acontecendo. Se fosse hoje em dia, eu ia pirar. Um dia que eu tava lavando louça e a minha cozinha é assim, a pia ela é virada de costas pra cozinha inteira e tem uma mesa atrás da pia. Eu tava lavando louça e eu tava sentindo que tinha alguém me observando e toda hora que eu olhava pra trás parecia que a sombra andava pra trás de mim, se escondendo pra eu não ver. Eu começava a ficar com muito medo, mas eu disfarçava porque a minha mãe sempre falou que quando a gente tem medo e demonstra o medo, coisas piores acontecem. Era bizarro porque toda hora eu virava pra cá, a sombra fazia assim. Eu virava pra cá, a sombra fazia assim. E eu sentia que eu tava sendo observada. Então eu comecei a rezar porque eu tava com muito medo, mas eu não queria demonstrar. E do nada, gente, do nada mesmo, tinha uma forma de bolo em cima da mesa. Ela voou no meu pé, ela foi direto, ela não caiu, ela foi direto no meu pé. Eu dei um grito muito alto porque eu assustei e quando eu olhei pra trás não tinha nada. Olhei pro chão, a forma de bolo tava no meu pé, só que eu lembro de assim que eu peguei um pedaço de bolo, ela tava centrada no meio da mesa. Não tinha como ela ter caído dali. E pra ela ter voado no meu pé é porque foi uma força muito forte que empurrou. Depois disso eu saí de casa, fiquei sentada na calçada com medo e liguei pra minha tia pedindo pra ela vir pra casa urgente, que eu tava com muito medo. E uns meses depois, quando eu fui tomar banho, aqui era a janela do banheiro e aqui era o box, né, de vidro. Eu olhava pra esse box e eu via urubu voando, um monte, rodando assim. Quando eu olhava pra cá, não tinha nada. Até cheguei a abrir o vidro pra olhar e não tinha nada. Conforme eu começava a tomar meu banho de novo, eu via ele sobrevoando e eu ficava, gente, o que que é isso? Até que um dia, gente, eu tava tomando banho, eu comecei a ficar com muito medo, porque eu comecei a escutar os barulhos também. Só que eu olhava pela janela, não tinha nada. Comecei a ficar com muito medo, fechei o chuveiro com tudo, saí do box, até que um urubu, ele bateu com tudo na janela. A gente fez um barulho de, tipo, soco e parecia que tava caindo, sabe? Saí correndo de dentro da minha casa pra olhar aqui embaixo e não tinha nada no chão. Depois desse dia, eu conversei muito com a minha tia, a gente fez várias orações aqui em casa e isso nunca mais aconteceu. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve dizer bem-vindo quando estiver em casa sozinho. Por quê? Então vou te explicar. Todas as vezes que chega uma visita em casa, nós dizemos bem-vindo e a deixamos entrar em nossa casa. Porém, você pode não só estar convidando a pessoa que está ali para entrar na sua casa. Às vezes, do nada, bate um vento forte ou na janela ou na porta de casa e você pensa que é alguém e você diz, pode entrar, bem-vindo.
E é aí que está o problema. Você pode estar convidando um espírito para entrar na sua casa. Esses espíritos normalmente ficam esperando ou na porta ou na janela das casas para que o dono o convide a entrar. Até porque eles só podem entrar na sua casa com a sua autorização. Por isso, nunca diga bem-vindo quando estiver sozinho ou quando ouvir uma porta ou uma janela bater. Se gostou da história, curte e me segue para mais.